Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Talona Torres, eu sou professora e pesquisadora da área de educação, e a ideia é hoje a gente bater um papo sobre a vida acadêmica. Eu vou compartilhar com vocês como foi a minha trajetória desde a graduação até o doutorado. Atualmente eu estou fazendo um pós-doutorado, mas isso é um tema para um outro vídeo. E eu vou começar com vocês fazendo a seguinte reflexão: a vida acadêmica ela vale a pena? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes. E por que eu me fiz essa pergunta? Eu sempre me questionei a respeito disso. Porque o ambiente acadêmico, ele pode ser um ambiente bastante complicado, dependendo da instituição em que você está, dependendo das pessoas que você se relaciona nesse ambiente. Então, é um lugar de bastante concorrência, muito competitivo, tem uma questão de egos também muito difícil, né, muito complicado. Existe muita cobrança e muita pressão no mundo acadêmico. Então, dependendo da forma como você leva isso, como você trabalha com isso, pode ser muito difícil. E tem pessoas que realmente acabam mudando a trajetória, porque realmente não é fácil sobreviver nesse mundo. Mas, por outro lado, também dependendo do lugar onde você está, onde você se insere, também pode ser um lugar de muita aprendizagem, pode ser um lugar de realização profissional, de trocas de aprendizagens, e pode ser também um lugar muito acolhedor. Então, isso vai depender muito da sua trajetória, das suas experiências. Então, eu vou compartilhar a minha, que hoje eu tenho bastante clareza que, para mim, sim, valeu a pena. Porque, apesar de eu tentar fugir muito da vida acadêmica, de alguma maneira, a vida acadêmica parece que teve um imã, assim, que ia me puxando, e hoje eu entendo que me abriu muitas portas. Portanto, para mim, nesse momento, é um lugar, é um espaço que eu tenho muito carinho, mas eu confesso e tenho muita clareza que não é um ambiente fácil, dependendo do lugar em que você está e das pessoas também, né? Porque o lugar ele é sempre feito por pessoas. Então, encontrar pessoas interessantes e bacanas faz muita diferença nessa trajetória. Então, eu vou falar também aqui de algumas pessoas que eu encontrei e que me facilitaram os caminhos. Bom, começando pela graduação. Eu sou formada em pedagogia. Eu fui fazer pedagogia porque eu não sabia o que fazer. Eu sou filha de professores e na hora de prestar o vestibular, eu não tinha muita ideia e fui fazer pedagogia. Fui aprovada na Unesp de Presidente Prudente, mudei de cidade, na época eu morava em São Paulo, fui morar em Presidente Prudente e para poder estudar. Bom, como eu disse, eu não tinha ideia do que era pedagogia, não conhecia assim muito o curso e fui me descobrir lá, enfim, se era aquilo mesmo que eu estava a fim de fazer ou não. Durante todo o percurso da graduação, eu participei de vários projetos de extensão, e isso foi muito importante na minha formação. Eu trabalhei com um projeto primeiro de educação de jovens e adultos, era um projeto bem bacana, que era a alfabetização solidária. Eu lembro que na época a gente viajava para o Nordeste para fazer formação dos professores que trabalhavam com a educação de jovens e adultos em várias cidades, não só no Nordeste, mas também no Centro-Oeste. Então foi uma experiência para mim muito marcante, muito bonita. Eu gostei bastante e aprendi muito. Além desse projeto de extensão, eu trabalhei em outros com formação de professores. Trabalhei também como professora no cursinho pré-vestibular da Unesp, de Presidente Prudente, que é o cursinho ideal, com a disciplina de redação. E esse momento foi quando eu descobri que realmente eu queria ser professora, porque foi muito bacana, eu fazia, assim, as aulas eram muito criativas, eu fazia muitas coisas legais com os alunos, e foi onde eu descobri que ser professora podia ser muito divertido, e eu gostei muito. Bom, durante a minha trajetória, né, no curso de pedagogia, eu tentei fazer iniciação científica. Por quê? Porque o meu contato com pesquisa foi através dos projetos de extensão, que foi legal, mas eu queria fazer a minha própria pesquisa, eu queria fazer iniciação científica para aprender também a pesquisar. Eu comecei a escrever um projeto, esse projeto, ele não foi aprovado num primeiro momento,
e era um projeto para discutir a questão do amor, né? Aí você vai perguntar, mas o que que o amor tem a ver com o curso de pedagogia? Pois é, acho que por isso que não foi aprovado nesse primeiro momento. Mas teve um professor que leu, né, com bastante carinho o meu projeto e me deu uma dica que foi importante, de dizer, olha, tenta relacionar esse tema, né, das relações amorosas com a questão da educação, com a questão, né, da pedagogia, e ele me sugeriu de talvez trabalhar com meninas que tenham passado pela experiência da gravidez na adolescência, como que as relações amorosas elas influenciam nessa experiência e qual a relação dessas meninas com a escola, né? A gente sabe que muitas meninas que ficam grávidas na adolescência acabam abandonando os estudos. Então, eu achei um caminho bastante interessante e pensei, legal, vou reescrever o projeto então e direcionar para poder pesquisar essa questão. Na época que me orientava era um professor da área de psicologia, que depois também se tornou meu amigo, uma pessoa muito bacana e ele também muito aberto. A gente discutia muito o projeto, a gente ia para o bar discutir meu projeto, e era legal porque daí tinha pessoas de outras áreas que também davam pitaco lá, davam opinião, davam ideias a respeito da pesquisa. Mas isso foi se alargando, né? Fazer um projeto de pesquisa não é fácil, não se faz de uma hora para outra. E quando eu acabei esse projeto, eu estava acabando a pedagogia também. Então, assim, eu não tinha como fazer iniciação científica com esse projeto, porque o curso estava acabando. E esse meu professor que me orientou me disse que eu tinha um projeto de mestrado na mão, que se eu quisesse dar continuidade, né, realmente realizar a pesquisa, que eu poderia me apresentar para o mestrado. E foi algo que eu fiquei pensando, eu falei, pode ser interessante. Apesar de eu perceber que eu queria dar aula, mas quando eu terminei a pedagogia, eu não tinha feito nenhum concurso, não tinha nenhum emprego em mente, e eu pensei, eu vou tentar o mestrado, então, porque é uma possibilidade. Bom, fiz o processo seletivo do mestrado, não foi fácil, foi bem difícil. Eu passei assim no número de vagas assim no limite mesmo. Foi bem desafiador porque era isso, eu estava competindo com pessoas que tinham feito iniciação científica, então meu currículo ele não era muito bom, apesar de eu ter eh, feito, né, trabalhado em projetos de extensão. Mas enfim, consegui ser aprovada, fiquei super feliz, comemorei muito e comecei então a fazer o mestrado. No momento que eu comecei a fazer o mestrado, eu comecei a trabalhar também, né? Trabalhei no projeto social, eu precisava me sustentar, então fui buscar também formas, né, e trabalhos, mas tudo era um pouco provisório, incerto. E aí, no mestrado, eu comecei a desenvolver a pesquisa. Eu percebi que eu não sabia pesquisar, ou seja, assim, o que eu sabia de pesquisa era muito pouco, não era suficiente. E nesse momento foi muito importante a minha orientadora. Por quê? Porque ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito inteligente, muito sacada, tinha bastante experiência de pesquisa. E ela era uma pessoa muito aberta para o diálogo, então a gente sempre sentava, conversava muito, ela me dava muitas ideias, ela me ensinou muitas coisas, e o mestrado para mim foi essa descoberta de como se faz uma investigação na prática, né? Eu fui entrevistar jovens, né, que ficaram grávidas na adolescência, então eu fiz toda uma pesquisa de campo na escola. Foi assim, bastante desafiador, mas foi muito gratificante. Bom, no final do mestrado, no final não, mas mais ou menos no meio, eu fui aprovada num concurso público para professora do estado de São Paulo e resolvi assumir a vaga, apesar de ter que ter né, de ter que terminar o mestrado, né, de não ter terminado, mas eu quis, né, assumir e pensei, vai ser um desafio terminar a pesquisa trabalhando, mas é isso. Na época, o estado de São Paulo ele tinha um programa chamado Bolsa Mestrado, que era bem bacana, bem interessante, que permitia você não se afastar e você continuar dando aula, mas você tinha uma bolsa para que você pudesse também investir na sua formação. Então, eu tive essa bolsa no final aí, mas assim, foi bastante difícil terminar o mestrado trabalhando. Por quê? Porque o tempo é muito curto. Você imagina, você
começar a sua carreira profissional tendo que estudar muito e ainda ter uma pesquisa para desenvolver, que também te demanda muito tempo. Então foi enlouquecedor, assim, foi realmente eu terminei, assim, de uma maneira, assim, sofri mesmo. Porque é isso, não tinha tempo para escrever, não tinha, possibilidades de ir para congresso para discutir a minha pesquisa. Enfim, foi bem difícil mesmo, mas consegui fazer o melhor que eu podia naquele momento. Não fiz a pesquisa que eu queria, né, que eu imaginava, mas foi a pesquisa que eu tive condições de fazer com aquelas, possibilidades que eu tinha no momento. Hoje eu leio o meu mestrado, eu gosto dele, mas claro, a gente sempre tem uma expectativa lá em cima, né? E aí depois você começa a perceber que, olha, não vai dar para fazer tudo isso, o tempo é curto. Então eu consegui defender no prazo, mas como para mim foi uma experiência bastante difícil, eu pensei, não quero mais saber da academia, não quero mais saber de mundo acadêmico, de mestrado, de doutorado, de nada. Eu quero dar aula, vou ser feliz dando aula, que é o que eu gosto, gostava muito e gosto bastante até hoje. E fui, dar aula, né, continuei ali dando aula, mas claro, né, começaram a surgir coisas, possibilidades. Então surgiu um processo seletivo para eu trabalhar como professora universitária temporária em uma universidade pública, na Universidade Estadual de Maringá, que inclusive foi muito bacana. Eu fiquei lá 1 ano e meio dando aula para o curso de pedagogia, de matemática, de física, de música, de química. Então, assim, foi uma experiência para mim que eu também me dei conta que eu gostava muito de trabalhar no ensino superior, com a formação de professores. Também não é fácil, então, assim, nessa época eu estava dando aula no estado e também na faculdade, então, de manhã e à noite, ou à tarde e à noite. Eu não tinha tempo para nada, eu só estudava para poder dar aula. Enfim, foi bastante corrido esse tempo, assim, mas bastante recompensador também, porque eu aprendi muito e também foi algo que abriu para mim de pensar que era uma possibilidade que eu também gostei e que poderia ser, enfim, né, mais para frente que eu poderia investir um pouco mais nisso. Bom, nesse percurso dando aula, chegou um momento que eu parei e que eu comecei a me sentir muito insatisfeita. Eu pensava: "Nossa, eu só dando aula, a sensação que eu tenho é que eu estou emburrecendo, que eu estou, deixando de aprender, que eu estou", enfim, começou a me dar uma sensação, assim, de insatisfação muito grande. Eu pensava: "Eu preciso de mais formação, eu preciso estudar". Eu quero voltar a estudar, eu quero investir na minha formação. E foi quando eu falei: "Vou fazer um doutorado". É isso. Vou fazer uma pesquisa e vou voltar, né, enfim, para esse mundo acadêmico, mas uma coisa que eu tinha muito clara é que eu não queria fazer o doutorado trabalhando, porque eu sabia das condições difíceis. Então eu falei: "Eu vou fazer de tudo para conseguir fazer um doutorado com uma bolsa, para poder me afastar". Para eu não ter que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Bom, nesse meio tempo eu também passei para ser professora temporária na Unesp, na universidade onde eu fiz o mestrado. Foi uma experiência também bastante interessante, porque eu lembro que eu ia para as reuniões de departamento com os professores que foram meus professores da pedagogia, sabe. Então foi muito engraçado, assim, mas foi bacana também, porque, você começa a perceber também que o mundo acadêmico, as relações, tem muitas questões que às vezes a gente como aluno, como aluna não vê, e depois, como professora você tem uma outra visão. Bom, eu comecei a escrever um projeto de doutorado, então, do que eu queria pesquisar, era um pouco a continuidade da minha pesquisa do mestrado, algumas coisas que no mestrado eu não tive como responder. E aí sentei e escrevi esse projeto. Na época, a Unesp de Presidente Prudente não tinha o doutorado, então eu falei, eu vou tentar em outro lugar, tentei na USP, fiz todo o processo seletivo, não fui aprovada no final, passei por todas as fases, mas no final não fui aprovada. Não sei exatamente por quê, mas foi muito interessante que
ter passado pelo processo seletivo para ver como que é esse processo, né? Como experiência mesmo. Bom, depois que eu fiz esse processo seletivo, não muito tempo depois, abri o doutorado na Unesp de Presidente Prudente. E aí eu resolvi também me apresentar. Com esse mesmo projeto que eu já tinha escrito, a minha ex-orientadora do mestrado, né, eu sabia que ela tinha interesse no tema, era um tema que ela trabalhava, então eu pensei, se ela pudesse ser minha orientadora, seria maravilhoso, seria o melhor dos mundos, né? Conversei com ela, ela realmente tinha interesse, e aí eu fui fazer o processo seletivo para ver se eu conseguiria ser aprovada ou não. Também foi um processo seletivo bastante difícil, gente. Não é fácil, assim, esses processos, né? Porque contam muitas coisas. Como eu disse, eu fui dar aula, né? Então, assim, eu não publiquei tanto, eu não tinha muitos requisitos, né? Que as pessoas que estão na carreira acadêmica, né? Que se dedicam a isso, acabam tendo, publicando mais, indo para congressos, enfim, fazendo coisas que contam pontos numa seleção de mestrado e doutorado. Mas isso não me impediu de passar. Então, eu fui aprovada. Nesse momento, eu estava dando aula no estado, eu fui transferida para uma outra cidade, longe da onde eu morava. Foi muito complicado, eu estava assim, no meu limite como professora no estado, porque eu falei, como que eu vou fazer o doutorado? Dando aula do outro lado, né? Enfim, muito longe. Eu lembro que na época, para fazer as disciplinas, eu precisava faltar no meu emprego, nas aulas. Então, assim, foi terrível esse início. Eu pensei, ou eu consigo uma bolsa, ou eu não sei o que que eu vou fazer. E aí eu tinha feito o processo seletivo, tinha ficado aprovada em sexto ou sétimo lugar, o programa só tinha uma bolsa, era um programa novo. E aí eu percebi que as possibilidades eram complicadas. Enviei meu projeto para a FAPESP, que é a Fundação de Amparos à Pesquisa do Estado de São Paulo, sem muita esperança por conta disso, por conta do currículo, né? Eu falei, não sei se eu tenho muitas chances, mas o projeto foi aprovado pela FAPESP. E foi também uma vitória, uma conquista, assim, para mim muito grande, porque no mestrado eu tinha tentado também a Bolsa FAPESP e não tinha conseguido. E eu via que as pessoas que conseguiam a Bolsa FAPESP tinham um currículo muito bom, então eu achava que eu tinha poucas chances. Mas o projeto era bom. E aí foi aprovado, e também, claro, né, eu tinha uma boa orientadora, enfim, muitos pontos que contam a favor. Era uma época muito boa de pesquisa, assim, tinha bastante bolsa. E aí eu consegui me afastar do meu trabalho, né, do estado de São Paulo como professora, para fazer o doutorado. E aí eu pensei, nossa, essa é, assim, a possibilidade, as chances da minha vida de eu fazer um trabalho muito legal, porque eu vou poder me dedicar totalmente à pesquisa. E realmente foi o que eu fiz. Eu fui em vários congressos, eu participei de várias disciplinas, de grupos de pesquisa, de grupos de estudo. Enfim, eu me dediquei integralmente à universidade e foi um momento de formação muito importante na minha vida. Durante a formação, o doutorado, também surgiu a possibilidade de fazer o doutorado sanduíche no exterior. Eu também tentei a vaga, consegui, fiquei 5 meses fazendo o doutorado em Barcelona. E aí, quando eu voltei, né, na minha cabeça eu tinha um pouco claro que eu iria fazer concurso para a universidade, para ser professora universitária, porque já que eu queria ser professora, que eu fosse professora num lugar que tivesse melhores condições de trabalho, não que o mundo acadêmico seja o melhor dos mundos, mas comparado à escola pública, que eu dava aula, né, no estado de São Paulo, era bem melhor. Então, a minha ideia era essa quando eu voltei. Só que quando eu retornei para o Brasil, né, com a minha experiência de pesquisa no exterior, eu percebi que aquilo não fazia mais sentido para mim, que eu queria ficar na escola pública, que eu queria retribuir toda a formação que eu tive, essa bolsa, né, que eu tive, eu queria retribuir na escola pública, que era ali que eu podia dar, assim, a minha contribuição, que eu acho que a minha contribuição seria mais importante. Então eu decidi que eu ia voltar, ia terminar o doutorado e que ia voltar para a escola pública. Mas o que que acontece? Claro, eu voltei, tive um tempinho aí para terminar o doutorado, pouco tempo, fiz o melhor que eu pude também. Claro, muitas coisas que eu aprendi no exterior não deu tempo de eu colocar tudo na pesquisa, mas eu sabia, bom, depois eu posso usar isso em outros momentos. Fiquei com um gostinho assim, né, de fazer mais coisas,
mas consegui terminar o doutorado. E aí eu pensei, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar para o estado de São Paulo? Eu lembro que na época, o meu salário no estado não era um terço da minha bolsa de doutorado. E eu falei, nossa, eu vou voltar para aquelas condições de trabalho. Eu falei, não, eu não quero, eu vou procurar um outro lugar para dar aula que pague melhor, que tenha melhores condições. E foi aí que eu comecei a pesquisar. Encontrei uma prefeitura que pagava bem, né, bem melhor do que o estado. Fiz o concurso, fui aprovada e resolvi então ir para a escola pública municipal, dar aula e poder ficar esse tempo assim trabalhando com a educação básica. Bom, quando eu passei nesse outro concurso, tinha uma faculdade perto, uma faculdade particular. A princípio, eu não tinha intenção em dar aula no ensino superior, eu queria ficar só na escola pública mesmo, mas estavam precisando de gente, estava precisando de coordenadora. Eu acabei enviando um currículo, me chamaram. A partir da coordenação, começou a surgir um monte de aula, comecei a dar aula nessa faculdade particular também. Então, eu dividia meu tempo entre a escola pública, como professora de educação básica, e a faculdade particular, que era muito bacana, porque no curso de pedagogia, como eu tinha bastante experiência como professora, nossa, as aulas elas eram assim bem interessantes e foi também um momento assim de bastante enriquecimento assim da minha vida profissional. Bom, eu fiquei então nesses 2 trabalhos, trabalhava muito também, assim, bastante desgastante, mas eu gostava do que eu fazia. Mas aí o tempo foi passando, né, e aí a vontade de fazer pesquisa começou a surgir de novo a partir da minha experiência profissional. Por quê? Porque como eu estava desenvolvendo um trabalho bastante, ah, posso dizer inovador, sabe, dentro da escola pública, eu queria entender como é que faz para transformar uma escola desde dentro. E aí eu falei, para isso eu vou precisar fazer uma pesquisa, eu vou precisar voltar a estudar para entender como que é esse processo. E foi aí que eu resolvi depois fazer uma outra formação que foi o pós-doutorado. Mas essa história depois, um outro dia eu posso contar para vocês. Mas de qualquer maneira, resumindo assim, a minha trajetória, para mim valeu muito a pena, embora eu tenha tentado fugir muito, né, do ensino superior e da vida universitária, foi ela que me abriu muitas portas. E me abriu muitas portas por quê? Porque nessa trajetória eu conheci pessoas fantásticas, eu tive uma orientadora e orientadores maravilhosos. Então, foi um ambiente que, para mim, foi acolhedor, foi um ambiente de respeito, foi um ambiente de muita aprendizagem. Então, para mim, valeu muito a pena. Eu sei que essa é apenas a minha experiência, que as pessoas têm outras experiências que muitas vezes são bem diferentes dessa, mas, de um modo geral, eu gosto muito do que eu faço e, para mim, foi realmente uma trajetória que eu olho e que eu tenho bastante orgulho e sou muito feliz. Bom, é isso, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu envio um beijo e até a próxima.